Olá a todos, espero que estejam todos bem. O tema da nossa aula de hoje é o fazer arte no dia a dia. Então, na outra aula nós falamos sobre a arte no cotidiano, falamos sobre, eu dei o exemplo desse filme do Lixo Extraordinário, que era com base nessa série desse artista do Vicky Muniz, que enxergava a arte, em coisas do cotidiano, como, por exemplo, no lixo, que ele utilizava o lixo, que é algo que faz parte do nosso dia a dia, para fazer as obras de arte dele. Também falei sobre o Cidade Cinza, que fala sobre o tipo de arte que faz parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, o grafite. Falei sobre a história desse documentário, que tinham apagado, esse painel feito por esses grafiteiros importantes brasileiros. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a capacidade da gente de criar e de produzir e também de aprender. Essa ideia, do fazer arte no dia a dia não é necessariamente fazer grandes obras de arte e ser grandes artistas. Eu tô falando quando a arte ela vem como uma distração no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando as pessoas cantam no chuveiro, ou quando alguém tem mania de ficar rabiscando papel enquanto está fazendo alguma outra atividade, enquanto está falando no telefone ou conversando com alguém, seja fazendo rabiscos mais aleatórios ou alguns desenhos mais simples também. E também tem a questão da arte como um hobby, que não necessariamente a pessoa é uma grande artista, mas ela tem como hobby, como uma atividade prazerosa que ela gosta de fazer, uma atividade ligada às artes, como, por exemplo, pessoas que gostam de pintar quadros, mas não necessariamente são artistas que querem expor em museus, pintam apenas para se distrair, para poder ter aquele momento de descanso também, de ser uma atividade prazerosa. Tem pessoas também que têm mais facilidades e que fazem essas atividades, ligadas à arte com mais facilidade. Então, são pessoas que vão fazer decorações de festa, por exemplo, ou cartões decorados para dar de presente, que tem mais... que conseguem ter uma visão diferente para arrumar um cômodo, talvez, fazer uma arrumação em casa. Tem aquelas pessoas também que gostam de fazer, de ir em karaokê. Então, o karaokê também é uma forma de lazer, é uma forma de distração, é um entretenimento e que é uma atividade artística também, porque cantando bem ou mal, cantar é uma atividade artística, é uma forma de expressar os seus sentimentos através de algo ligado à arte. E ainda falando também, essas pessoas que então tem pessoas, que vão no karaokê e cantam mal, tem pessoas que cantam muito bem, mas também não são cantores, não querem ser cantores. E tem aqueles que fazem, outro exemplo também, fazem arranjos de flores, por exemplo. Isso também é uma forma é considerado uma forma de arte, pode ser considerada uma forma de arte e de atividade artística, que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem também houve, um tempo atrás, principalmente, estava muito na moda esses livros que as pessoas pintavam para poder se acalmar. Isso era uma forma, de se utilizar a arte, de a arte estar presente no dia a dia das pessoas. Porque as pessoas... era muito comum as pessoas comprarem esses livros que tinham esses desenhos, algumas mandalas também, para colorir, porque era considerado, é considerado ainda, uma forma de se acalmar, uma forma de controlar a ansiedade, por exemplo. Mas é muito, muito perigoso, quando essas atividades se tornam uma obsessão. E aí, quando a pessoa passa a querer buscar uma perfeição naquilo que ela está fazendo, uma perfeição exagerada, não tem muita paciência com a prática,
e ela acaba se frustrando. Então, uma atividade que era para ser prazerosa, ela passa a ser frustrante, porque se tornou uma obsessão. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque senão algo que era feito para a gente se acalmar acaba nos deixando ainda mais estressados. Então é preciso ter paciência, saber que essas atividades ela requer prática mesmo, e que cada um vai ter o seu tempo de aprender. Se for algo que você está estudando, alguma atividade artística, seja estudando, por exemplo, aprendendo a tocar violão ou aprendendo a desenhar, todas essas atividades elas requerem, elas precisam, né, de um tempo para se praticar. E é preciso também saber que cada um vai ter o seu próprio tempo de aprender essas atividades. E também cada um vai ter o seu limite, como eu falei. A gente está falando aqui de atividades artísticas, mas que não necessariamente para se tornar grandes artistas, e sim algo que você está ali aprendendo a fazer para se distrair, como um hobby, como uma forma de se acalmar também, para pessoas que são mais, né, ansiosas. Outra questão também, né, a gente eu sempre falo aqui desse exemplo de que a arte é uma forma de se expressar. É por isso, então a gente utiliza, né, a arte para expressar sentimentos. Então essa forma de você estar estressado e utilizar, de repente cantar te ajuda a se acalmar, ou pintar ou desenhar te ajudam a se acalmar. É por isso também que, por exemplo, muitos artistas representavam, né, aqueles sentimentos que eles estavam tendo nas pinturas. Era uma forma de tirar aquilo de dentro deles também. Mesmo que eles fizessem isso de forma mais profissional, né, do que as que a gente está comentando aqui agora. Mas a gente tinha isso, a gente já falou um pouco sobre isso, como, por exemplo, o Picasso teve a fase azul, que ele estava passando por uma fase de depressão, então ele utilizou a arte para poder aprender a lidar com aquela tristeza que ele estava sentindo. E depois, quando ele tinha passado dessa fase, superado esse momento da vida dele, ele teve a sua fase rosa, que foi quando ele passou a pintar quadros, né, pintar cenas que representavam mais uma sensação de conforto e de família também. Tinha esse tema de circo, né, mais voltado para alegria, mas era principalmente essa questão, acho que do conforto que ele retratava. E, né, pensando nessa questão de utilizar a arte como uma forma de aprender a lidar com seus próprios sentimentos e a lidar com as coisas que você está pensando, as coisas que você vem passando também, eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre a arte-terapia. Então, é uma forma de juntar a arte, né, com a mente, a arte com a saúde mental. Então, a arte-terapia é uma terapia que utiliza técnicas artísticas para ajudar pessoas que passaram por traumas, que precisam melhorar o autoconhecimento ou desenvolver algum recurso, né, alguma função motora que tem alguma dificuldade, ou tem alguma dificuldade de aprendizado. E aí, através da prática de atividades artísticas, ela ajuda a desenvolver isso melhor também. E também, ou também com questões emocionais, questões físicas também. Então, a que a gente tem na arte-terapia, ela vai sempre utilizar dessas atividades, né, ligadas à arte, seja pintura, seja escultura, ou desenho, ou a dança também, para fazer esse autoconhecimento, né? Sempre com o auxílio de um profissional, da área, alguém que estudou para poder trabalhar nessa terapia com as pessoas, estudou arte-terapia, e então vai saber identificar qual tipo de atividade é melhor para o caso de cada pessoa. E aí é um tipo de terapia que pode ser feita por pessoas de qualquer idade, seja por crianças, adolescentes ou idosos também. Isso é muito comum ser trabalhado por idosos, porque é uma forma de terapia que ajuda a manter, né, a mente mais ativa, que é algo que
depois de uma certa idade precisa ser mantida, eles precisam de atividades que ajudem eles a manterem. Alguns, depois que se aposentam, acabam ficando muito tempo parados. Então, é sempre bom ter esse tipo de atividade que mantém a mente funcionando, não só a mente, mas também é muito bom para a coordenação motora, por exemplo, que é algo todas essas questões toda essa questão dos movimentos, eles são músculos, né? Então, se você não pratica, acaba atrofiando, acaba parando de funcionar. Então, manter, né, os idosos com essas atividades também é uma forma de mantê-los sãos, né, mais saudáveis na mente e também no físico, para manter, né, a coordenação motora, preservar também ali, ajuda a preservar as questões físicas também e emocionais. Outra questão que eu ouço bastante também, né, como professora de artes, são os alunos falarem que não são pessoas criativas, que não têm criatividade, que não servem para isso. Só que o que é a criatividade, né? A criatividade, ela é a inventividade, inteligência e talento natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, científico ou esportivo. Então, a criatividade, ela não está só ligada ali a criar desenhos ou esculturas ou a fazer músicas, assim, muito bem feitas, ou aquela pessoa que faz, que é autodidata, né, que já sabe, que aprende com facilidade e que aprende sozinho essas atividades. Mas também são pessoas que têm mais facilidades na área criativas, na área científica, ou que têm muita facilidade nos esportes, por exemplo. Eu sou muito boa eu sempre fui muito boa com a questão mais ali ligada às artes mesmo, mas esporte eu sou uma negação. Então, cada um vai ter o seu campo, né, de onde é mais criativo. E como eu falei, aqui tá dizendo, né, é uma inteligência, né, um talento nato ou adquirido. Então, pode ser algo que já nasceu com você já tem essa facilidade, ou algo que você vai desenvolver com o tempo, que você vai praticar, como eu falei mais cedo. Algo que requer uma paciência para você poder praticar, desenvolver e melhorar esse talento. E desenvolver esse talento, né? A gente fala muito de dom como se fosse algo assim que já nasceu com a pessoa. Como eu falo, por exemplo, que eu tenho facilidade com atividades de arte, não quer dizer que eu nasci sabendo, não é um dom, é prática. Então, todas essas atividades, da mesma forma, também as atividades ligadas à ciência, à tecnologia, ao esporte, tudo isso requer prática. Para você se manter, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras um pouco menos, mas não quer dizer que elas não possam praticar aquela atividade. Então, é sempre importante se manter exercitando essa questão da criatividade, se manter exercitando essas atividades, né, que você gosta de fazer, esses hobbies, mas sempre tendo em mente que cada um vai ter o seu tempo. E manter, né, sempre esse exercício da criatividade, seja ele no campo das exatas, das humanas, ou das artísticas, ou do esporte. Então, é sempre importante, é a mesma coisa com os estudos, então, né, vocês que estão em idade escolar, vocês às vezes têm mais dificuldade em alguma matéria, mas é porque vocês ainda não estão acostumados com ela. Vocês vão estudando, vão praticando e vão melhorando com o tempo. E essa aula de hoje foi mais para a gente ver, né, essa questão de como que a gente acaba fazendo essas atividades, acaba fazendo arte, mesmo às vezes sem perceber, como eu falei, cantando no chuveiro, ou rabiscando uma folha de papel quando está distraído, fazendo dobradura também. Então, essas são atividades que ligadas à arte que a gente faz no momento de distração. É como a arte está presente no nosso dia a dia.
E falando sobre a criatividade também, é como todo mundo pode ser criativo, todo mundo pode fazer essas atividades e ter essa prática. Então eu deixo a pergunta para vocês: você já produziu algo que considera criativo? De repente você já tinha até feito, mas não tinha pensado dessa forma ainda. E agora, depois, né, dessa conversa, dessa aula, você repense nessa atividade que você faz e veja que ela pode ser sim algo criativo, pode ser sim arte. Então a arte ela tá presente no nosso dia a dia, mesmo quando a gente não percebe. Eu vou encerrar por aqui, depois, na semana que vem, né, na próxima aula, nós damos continuidade aos nossos estudos e a gente vai continuar falando ainda um pouco sobre esse tema, mas de uma forma um pouco diferente, de um outro lado agora. Então eu vou encerrar por aqui e a gente se vê na próxima aula, a gente se fala, né, na próxima aula.